Senhor Presidente, Senhores Deputados, Sr. Deputado Jacinto Serrão, muito obrigado pelas questões. Eu queria, se me permitirem, fazer algumas notas prévias antes de responder diretamente à questão que me foi colocada, para começar por dizer que, e dando alguma nota relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, que realmente a Lei de Finanças Regionais estabelecida em 2007 foi uma lei que não satisfez na totalidade dos interesses da região autónoma da Madeira, mas foi uma lei execuível. Tanto foi execuível que funcionou durante 4 anos. A questão de fundo é que esta lei, tal como está escrita, tal como está desenhada, é uma lei que não é execuível. E julgo que os senhores deputados compreenderão e concordarão comigo, a pior coisa e a pior crítica que se pode fazer a uma lei é ela, no primeiro momento da sua aplicação, nem poder ser execuível, não poder ser aplicada. E é isto que estamos a conversar. Nós estamos a falar de coisas dessa natureza. Vou-vos só dar um exemplo e irei diretamente depois às questões mais significativas. A questão da regra de equilíbrio orçamental que está estabelecida nesta lei e a forma como está escrito o texto desse mesmo artigo, significa que a região autónoma da Madeira, para cumprir a partir de 2014, teria que reduzir a sua despesa corrente em cerca de 250 milhões de euros. Se fizermos uma extrapolação grosseira para aquilo que se passa no plano nacional, significa que o país teria que reduzir não 4 mil milhões de euros, como está a discutir agora, mas cerca de 12 mil milhões de euros. Penso que com este dado grosseiro dá para perceber claramente onde é que está a total inexecuibilidade desta lei e, portanto, isto é absolutamente inadmissível, este artigo que aqui está. Indo à outra nota prévia que me parece importante, tem a ver com o Estado da Madeira face à outra região autónoma. Isto é uma lei de finanças regionais para as duas regiões autónomas que atinge meio milhão de habitantes, sendo que metade desses habitantes têm uma situação macroeconómica e financeira completamente diferente. E vou-vos dar só alguns dados para perceberem onde é que está o fulcro da questão e para, de alguma forma, dizer o que é que me separa do deputado Jaime Filipe Ramos. A questão de fundo é esta. A dívida e o passivo exigível da região autónoma da Madeira em 2012 é 6,3 mil milhões de euros. A dívida financeira, a dívida em termos de Maastricht, é 4,3 mil milhões de euros. A dívida dos Açores, nesse mesmo ano, é 764 milhões de euros e a dívida de Maastricht é 707 milhões de euros. Nós estamos a falar que a Madeira tem uma dívida 6 vezes superior à dívida da região autónoma dos Açores. E isto é, de facto, o fulcro da questão. Isto é um problema significativo. E comecemos por aquilo que me separa do deputado Jaime Filipe Ramos. É que eu não acho que a Madeira, em particular, e permitam-me que fale da Madeira, precisa apenas das mesmas condições que o Estado para resolver a sua situação. Não. A Madeira precisa muito mais do que o Estado. A situação em que a Madeira está é de tal forma insustentável que ou nós começamos a desenhar, e o governo português começa a desenhar, um processo de reestruturação da dívida da região autónoma da Madeira, ou então não há maneira de pagar aquela dívida. A região autónoma da Madeira, pura e simplesmente, não consegue pagar a sua dívida de 6,3 mil milhões de euros. Sejamos coerentes. Eu não sei se os senhores deputados sabem, mas as receitas próprias da região, em média, nos últimos 12 anos, foram de 640 milhões de euros. Não sei se sabem quanto é que foram as amortizações da dívida com juros e encargos em 2012. Foram 346 milhões de euros. E não estamos a falar ainda de tudo, porque ainda temos 1.500 milhões de euros do empréstimo da República que só estamos a pagar juros. E, portanto, senhores deputados, como é que é possível uma região começar a pagar ou a ter custos de serviço de dívida na ordem de mais do que 2/3 de todas as receitas fiscais que tem? Isto é impensável. E, portanto, qualquer esquema que se venham a criar de enquadramento entre as regiões autónomas e a República relativamente às finanças regionais e à questão da dívida, implica começar por enquadrar como é que a questão da dívida da região autónoma da Madeira vai ser resolvida. E esta é a primeira falha desta lei, é que não prevê nenhum cenário, nenhum enquadramento relativamente a situações desta natureza no caso das regiões autónomas. E esse cenário tem que estar previsto. Esse cenário tem que estar previsto, senão isto é uma brincadeira e acaba por ser uma brincadeira de mau gosto, porque não estamos a falar das responsabilidades de Alberto João Jardim e do PSD. Porque essas todas nós conhecemos. Nós sabemos qual é a origem do problema destes 6,3 mil milhões de euros. Nós sabemos que tivemos praticamente 12 anos com o Alberto João Jardim a fazer 600 milhões de euros de dívida por ano e a utilizá-los de forma errada, insensata e irresponsável. Nós sabemos que a partir de 2013 Alberto João Jardim escondeu dívida e estamos a falar de mais de 1.000 milhões de euros de dívida escondido até que foi descoberta em 2011. Mas essa não é a questão que nos traz aqui. O que nos traz aqui é se é possível 250 mil habitantes estarem sujeitos a um enquadramento financeiro que pura e simplesmente não resolve nenhum dos problemas da região autónoma da Madeira hoje em dia. E, portanto, eu queria dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que o Partido Socialista vem a esta audição com propósitos muito claros. Em primeiro lugar, dizer que nós estaremos sempre ao lado de uma lei
que garanta rigor, que garanta responsabilização, que garanta controle e transparência. E devo dizer que estas palavrinhas já estavam na lei de 1998, algumas delas, não todas, voltaram a estar em 2007, em 2010 também, algumas coisas foram alteradas, mas nós achamos que é preciso talvez mais do que se fez até agora nestas matérias que acabei de referir. Nas matérias do rigor, da responsabilização, do controle e da transparência, o Partido Socialista estará com quem quiser assumir que isso tem que ser assim. E, portanto, nessa matéria nós não temos nenhum problema, como não temos nas questões da fiscalização. Aliás, eu quero lembrar aos senhores deputados que a Madeira chegou ao estado em que está hoje, do ponto de vista do seu endividamento e, sobretudo, volto a lembrar, da vergonha que foi esconder 1.000 milhões de euros de um conjunto de entidades oficiais, desde Banco de Portugal, INE, Eurostat, Ministério das Finanças, etc., precisamente porque falhou na fiscalização. E estas matérias têm que ser salvaguardadas no futuro. É indispensável que qualquer lei que venha a ser aprovada não volte a permitir que estas matérias de fiscalização sejam tratadas da forma como estão. E esta lei não prevê, não garante que estas coisas são resolvidas dessa forma. Aliás, permitam-me fazer um parênteses para dizer uma coisa que nós consideramos inadmissível. Nós consideramos inadmissível que o governo português tenha assinado um plano de ajustamento económico e financeiro com a Madeira e tenha pura e simplesmente garantido uma transferência das competências da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para a Inspeção-Geral de Finanças. Porque todos os reportes que são fundamentais e que são necessários hoje para o acompanhamento do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro vêm para a Inspeção-Geral de Finanças e a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira não conhece minimamente o que é que se passa sobre esta matéria. Ora, isto é inqualificável e é inadmissível. Mas digo mais, é também inadmissível, do nosso ponto de vista, que ao fim de mais de 1 ano e 3 meses de aplicação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, ninguém conheça uma avaliação séria sobre aquela matéria. Esperemos conhecer hoje, parece que sim, mas não conhecemos nenhuma avaliação sobre esta matéria. Isto para sublinhar a importância que nós damos a esta questão da fiscalização. E para dizer que aquele Conselho de Finanças Regionais está previsto outra vez nesta lei, já esteve previsto na lei de 1998. Eu não sei o que é que este Conselho de Finanças Regionais fez até hoje sobre esta matéria, que eu não conheço nenhuma reunião que tenha ocorrido sobre qualquer matéria sobre esta questão e parece-me que esta deve ser salvaguardada. Sobre a pergunta que o deputado Jacinto Serrão me colocou, eu queria dizer que esta lei parece-nos que foi desenhada... Agora, Sr. Deputado, estamos no tempo de resposta. Sim, eu vou ser rápido. Depois haverá mais Eu vou ser rápido, Sr. Presidente. Só se me permitir acrescentar aqui as coisas que me parecem relevantes. Nós consideramos que existem 9 aspectos, pelo menos, a corrigir nesta lei. Alguns já foram bem explicados pelo Sr. Deputado Jaime Filipe, poderei acrescentar apenas algumas notas, e pelo menos 5 aspectos novos que têm que ser integrados. Ou seja, é por isso que eu disse que é preciso ir mais além do que aquilo que foi dito há bocadinho. Os 9 aspectos eu vou simplesmente enumerar e, se for preciso concretizar, eu depois concretizarei. Tem a ver com as questões do equilíbrio orçamental que já foi aqui referido, as questões do limite de endividamento, e permita-me dizer isto, Sr. Presidente, as questões do limite de endividamento é outra coisa que não se compreende. Se aplicarmos a lei na Madeira em termos de limites de endividamento, significa que a Madeira não consegue se endividar nos próximos 25 anos para nada, a não ser que haja um temporal na Madeira, e penso que não é isso que todos nós desejamos. Terceira questão, questões de avalos e responsabilidade da República, são questões fundamentais que têm que ser reequacionadas, já foi aqui suficientemente explicado. Aliás, o relatório da OTAU concorda com a posição do Partido Socialista sobre essa matéria. Há uma questão que não está estabelecida e que devia estar, que é a questão da Lei de Meios. A Lei de Meios está a ser absolutamente incumprida pelo Governo PSD-CDS, uma lei que tinha por função salvaguardar aqueles que ficaram com prejuízos significativos no quadro do temporal de 20 de fevereiro, uma lei de solidariedade para com a região, e pura e simplesmente está em execução apenas, ou está executada apenas 20%, sendo que do nosso ponto de vista parece que o PSD-CDS já matou a Lei de Meios, e isso preocupa-nos e devia estar salvaguardada esta matéria. Uma quinta questão tem a ver com a possibilidade arbitrária de reduzir verbas para a região autónoma da Madeira. Isto é impensável do nosso ponto de vista. A questão da adaptação fiscal, de passar para 20%, 30% para 20%, é outra questão que nós não entendemos. Aliás, eu quero lembrar que a Madeira já está neste momento sem qualquer adaptação fiscal e, portanto, não foi preciso nenhuma alteração da lei, nem nenhuma alteração constitucional. Quero dizer que no Estatuto Técnico Administrativo está lá claramente que são 30% e, portanto, isto viola o Estatuto Técnico Administrativo. E a questão do Fundo de Coesão é uma questão que tem que ser alterada e isto significa, basicamente, eu termino já, Sr. Presidente, isto significa, basicamente, introduzir outros mecanismos de avaliação do produto da região e do desenvolvimento da região. E sobre isto quero lembrar uma outra coisa. A lei de 2007 previa uma avaliação do desenvolvimento da região autónoma da Madeira por causa da sua zona franca. Isso não foi feito e, por simplesmente, foi ignorado nesta revisão da lei. 5 aspectos que devem ser... Talvez na próxima ronda. Muito bem, mas eu não gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PS Madeira, que esta audição fosse só uma audição especial.
Eu gostaria que isto fosse uma audição especialmente efetiva e eficaz naquilo que nos traz cá, que é assegurar que a Assembleia da República tem condições, tem vontade, tem determinação em olhar para esta proposta de lei e introduzir as alterações que são justas a introduzirem, não pelo Governo Regional da Madeira, mas pelo povo da Madeira. Essa é uma mensagem que gostaria de deixar nesta Assembleia, porque nós não nos deslocamos da Madeira para cá para fazermos uma audição apenas especial. Eu sei que é especial, somos da Madeira, não somos propriamente ETs, mas gostaríamos que, sobretudo, aquilo que vamos dizer aqui fosse ouvido com atenção e, sobretudo, com espírito de responsabilidade. E queria-me dirigir ao Sr. Deputado Carlos Silva, dizer que fiquei um bocadinho atónito com aquilo que disse sobre a proposta de lei, porque quando disse especialmente que esta proposta de lei dava substância à autonomia, eu confesso que fiquei um bocadinho confuso, porque não é possível dar substância à autonomia quando se retira, que é o que faz esta lei, quando se retira todos os meios para a consolidar. E esta lei, em alguns casos, já foi aqui apresentado e discutida com mais ou menos pormenor alguns dos artigos que são verdadeiramente inadmissíveis, até inexecuíveis em alguns casos, como disse o Sr. Deputado Honório Novo relativamente à lei de equilíbrio orçamental, é um artigo que eu confesso, das contas que fiz, não sei como é que aquilo é possível sequer implementar, não sei quem fez aquele artigo, mas de facto não foi um momento feliz com certeza, mas dizia eu que o que eu achava era que o Governo da República se queria mostrar que tem um projeto para as autonomias e um projeto para as regiões autónomas e não apenas uma visão contabilística desta matéria de lei de finanças regionais, deveria de se esforçar nesta altura para que esta lei não fosse apenas uma lei que permitia um ajustamento orçamental, mas que permita, sobretudo, dar condições às regiões autónomas para um desenvolvimento mais adequado e mais equilibrado nessas mesmas regiões autónomas. E, infelizmente, o que se vê aqui não é, de facto, este esforço. E isto preocupa-nos seriamente, porque a quantidade de artigos nesta lei que merecem uma efetiva alteração, se não forem de facto alterados, a Madeira e os madeirenses em particular têm um problema muito sério daqui para a frente. E eu quero dizer que isto não é novo, eu quero lembrar um dado que não sei se passou, se teve a atenção dos deputados da Assembleia da República, mas que acho que é um dado muito importante para percebermos o que é que está em causa em termos da Madeira. E mais uma vez, eu não retiro responsabilidades ao Governo da Madeira, mas também tenho que colocar responsabilidades ao Governo da República. Estou a lembrar, em particular, da exigência do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e da aceitação do Governo Regional de permitir um ajustamento orçamental de 21,5% do déficit para 3% do déficit. Reparem o que é que estamos a falar. Estamos a falar numa redução do déficit de 18 pontos percentuais. Estamos a falar em retirar da economia regional 1.000 milhões de euros. Ora, a economia regional tem uma dificuldade extrema em gerar receitas. E quando se faz isto, quando se atua desta maneira, é de facto demonstrador de uma insensibilidade brutal e, sobretudo, uma incompreensão total daquilo que é a realidade da região autónoma da Madeira. Aliás, eu quero dar mais um dado que é importante, que o Sr. Deputado já me falou há bocadinho, que tem a ver com o estudo da OTAU, que é preliminar e por isso penso que não está adequado àquilo que é os números atuais. Quando fala, por exemplo, na dívida de Maastricht da Madeira de 2011, que fala em 3.763 milhões, a dívida em termos de Maastricht de 2000, hoje não é 3.700 milhões, é quase 5.000 milhões. E, portanto, esta circunstância só de a região autónoma da Madeira ter uma dívida que anda à volta de 100% do PIB, ou seja, quase igual ao PIB, é uma circunstância que não pode ser negligenciada e não se compara com o que se passa com a República, porque a capacidade da República de gerar receitas não é comparável com a capacidade da região autónoma da Madeira em gerar receitas. E das duas uma, ou esta lei que hoje estamos a discutir, além de ter todas as questões do rigor, da responsabilização, do controle, de garantir um ajustamento orçamental, de garantir que há uma redução de custos, eventualmente, para a República, é também fundamental garantir que são dados os meios para que a Madeira consiga pagar esta dívida, ou pelo menos consiga continuar a viver de forma adequada, dar condições aos seus cidadãos, às suas famílias, às suas empresas, sem pôr em causa aquilo que é o futuro da região autónoma da Madeira. E, na verdade, quando se olha para esta lei, e quando se tenta aplicar esta lei àquilo que é a realidade da região autónoma da Madeira, e permitam-me só fazer isso porque estou aqui em nome da região autónoma da Madeira, o que nós percebemos é que não é possível fazer nada. E, convenhamos, o Partido Socialista considera que o PSD não vai estar sempre no governo e, portanto, esta lógica de que estamos aqui num debate PSD-CDS-PS relativamente àquilo que é a lei e, portanto, como é o PSD que está, nós queremos uma lei punitiva, isto não é isso que está em causa. O que está em causa é nós queremos um enquadramento adequado para que qualquer que seja o governo que hoje tenha responsabilidades na região autónoma da Madeira, que não cometa, obviamente, erros do passado e irresponsabilidade e insensatez naquilo que foi a aplicação dos meios, mas que possa ter instrumentos para poder gerir a região e poder ter ambição e poder, de alguma maneira,
maneira dar aos madeirenses aquilo que eles querem, que é de facto, pelo menos nesta altura, uma esperança no futuro, coisa que não existe e que esta lei ainda penaliza mais. Muito obrigado.